Meus caros amigos e amigas, uma alegria estarmos reunidos mais uma vez, mais um programa da Canção Nova para você, aprofundar a sua fé, conhecer melhor a sã doutrina católica, aquilo que São Paulo insistia tanto, né, com São Tito, com São Timóteo, aqueles dois primeiros bispos que ele sagrou, né, e colocou em lugares importantes ali, né, do Oriente Médio, né, ali em Éfeso e também na ilha de Creta. Muito bem, vamos hoje responder as perguntas do nosso Pergunte e Responderemos. Você pode fazer contato conosco pelo telefone, que agora também é o WhatsApp, né, 12 3186 2600, ou também você pode mandar o seu e-mail, né, pergunte e responderemos @cançãonova.com. Receberemos as suas perguntas e vamos respondendo na medida do possível. Vamos pedir à Virgem Maria que nos acompanhe nessa tarde com a sua intercessão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha, eu estou escrevendo um curso bíblico, já estamos com 3 volumes, mas nós teremos uma meia dúzia de volumes. Muita gente me pergunta como é que eu devo estudar a Bíblia, aprender, entender, né? E realmente, principalmente, o Antigo Testamento é mais difícil, né? Então, um primeiro volume, Introdução à Bíblia e o Pentateuco. Uma introdução à Bíblia, quer dizer, como é que a Bíblia foi escrita? Né? Por que a Bíblia protestante tem menos livros que a Bíblia católica? O que são os gêneros literários da Bíblia? Né? Enfim, para poder entender a Bíblia. E depois, neste primeiro volume, tem uma análise dos 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Bom, no segundo volume, eu coloquei os livros históricos, que são os livros que vêm depois. Josué, Juízes, os livros dos reis, os livros, né, de Samuel, os 2 de Samuel, o livro das crônicas. Depois tem o livro de Esdras, Neemias, Judite, Esther, né, os Macabeus, os livros que dão a história do povo judeu. Por quê? Porque a Bíblia, o Antigo Testamento, é a história do povo judeu conduzido por Deus, né, até a Terra Prometida. Depois, o terceiro volume, que já está pronto, são os livros sapienciais. Os judeus, eles acumularam muita sabedoria oriental. Né? Então, você tem aí o livro da sabedoria, o livro do Eclesiastes, o livro do Eclesiástico, né? Tem o livro dos Salmos, tem o Cântico dos Cânticos. São livros, o próprio livro de Jó, são livros que formam a sabedoria judaica, dos provérbios. São 7 livros, então, nesse terceiro volume aqui, eu coloquei isso. Estou preparando um 4º volume, que são os profetas. São 4 grandes profetas e 16 profetas menores. Né? Os profetas maiores, Isaías, Ezequiel, Jeremias e Daniel. Depois tem aqueles profetas menores, aqueles 12 menores, né? Sofonias, Joel, Abidias, Naum, Zacarias, etc. Aí a gente vai dominando um pouco mais a Bíblia. Bom, quero mostrar aqui também o seguinte, passagens difíceis dos evangelhos. Eu recebo muitas perguntas sobre os evangelhos. Professor, como é que eu interpreto essa passagem aqui do evangelho? O que Jesus quis dizer com isso? Né? Deixe os mortos enterrar seus mortos. Né? Por exemplo, né? Então, eu coletei 120 perguntas que as pessoas fazem, só sobre os 4 evangelhos. Dúvidas. E, usando bons manuais que explicam os evangelhos, eu tenho um manual muito bom da Universidade de Navarra, na Espanha, que é do Opus Dei, um manual maravilhoso,
Tem também que é publicado pela editora Loyola, Comentários Bíblicos. Então, usando esses bons biblistas, eu escrevo aí e vou tirando essas dúvidas. Bom, quero mostrar ainda, por último, antes da gente retomar o nosso trabalho, marxismo, uma ideologia atraente, mas perigosa. Olha, por que eu escrevi esse livro? Pelo seguinte, a Igreja condena veementemente o marxismo e o comunismo. Desde lá de Pio XI, Pio XI escreveu uma encíclica inteira, Redemptores, né? Divini Redemptores, condenando o marxismo e o comunismo. Uma encíclica inteira. Pio XII, mesma coisa. João XXIII, João Paulo II, Bento XVI, Papa Francisco. E, no entanto, tem muito católico que se diz marxista, comunista. Não dá. Por quê? Porque o marxismo, o comunismo, ele é ontologicamente ateu. Ontologicamente quer dizer o quê? Na sua essência, ele é ateu, ele é materialista, ele é anti-Deus, anti-religião. Onde os países aplicaram o marxismo e o comunismo, a primeira coisa foi fechar as igrejas. Na Rússia, na China, no Laos, no Camboja, no Vietnã, em Cuba. Além de dizer que eles mataram mais 100 milhões de pessoas para implantar o regime marxista-comunista no mundo. Nós católicos não podemos ficar cegos a essa realidade. E hoje, o que a gente vê? As universidades, muitas vezes a imprensa, está sendo dominado por essa linha. Então, os católicos têm que conhecer. Então, aqui eu coloco nesse livro o que a igreja nos ensina sobre isso. Nós somos filhos da igreja, tá certo? Muito bem, vamos em frente. Vamos em frente com as nossas perguntas. Aqui, agora a pergunta, deixa eu ver aqui, é não identificar. O que a Bíblia diz sobre prostituição? Pode Deus perdoar esse ato? Claro que pode. Aqui eu já vou dar um exemplo que já vai responder tudo da sua pergunta. Lembra aquela prostituta que ia ser apedrejada? Não é? Porque a lei judaica, olha como é que a questão da prostituição era algo gravíssimo. A mulher que fosse pega em flagrante adultério, a lei mandava matar apedrejada. Uma coisa horrorosa. Não é? E trouxeram para Jesus aquela mulher. Senhor, ela foi pega em adultério. O que diz a lei de Moisés? Podemos apedrejá-la? Jesus não disse não, porque, né, senão ele ia ser condenado por alguém que está negando a lei de Moisés. Tudo bem, pode apedrejar, só que tem uma coisa, quem não tem pecado atira a primeira pedra. E a gente sabe, né, que foi todo mundo saindo de fininha. É interessante que o Evangelho fala a partir dos mais velhos. Quanto mais velho a gente fica, mais consciência a gente tem dos pecados, sabia? Foram saindo. E aí Jesus perguntou para a mulher, mulher, ninguém te condenou? Não, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Então, olha aí, é a condenação da prostituição. Vai e não peques mais. Eu te perdoo. Então, você está perguntando aqui se Deus pode perdoar? Pode. Pode perdoar. Se a pessoa quiser mudar de vida. O catecismo da igreja, ele tem uma passagem que eu gosto muito. O catecismo fala assim, não há pecado que a igreja não possa perdoar se a pessoa estiver arrependida. Não há pecado que a pessoa não possa ser perdoada na confissão. Por quê? Porque, meus amigos e amigas, o perdão do nosso pecado é pelo sangue de Cristo. O que o sangue de Cristo não pode perdoar? Isso é sangue de Deus. Quando eu falo sangue, eu estou dizendo vida. Cristo deu a sua vida para que diante do Pai nós fôssemos perdoados, diante da justiça divina. Agora é preciso que a pessoa se arrependa e queira mudar de vida. Veja a Santa Maria Madalena.
O Evangelho não fala que ela era uma prostituta, mas tem alguns comentaristas da Bíblia que acham que ela era uma prostituta. No entanto, se tornou Santa Madalena, a primeira que viu Jesus ressuscitado, a que mais amou Jesus, a ponto de foi a primeira que chegou no túmulo na madrugada do domingo. Então, pode ter perdão sim, claro. Aliás, Jesus disse para os fariseus, doutores da lei, né? Os publicanos e as prostitutas vão entrar no reino de Deus na frente de vocês. Se os publicanos, considerados pecadores, e as prostitutas vão entrar, é porque podem ser perdoados. Não identificar. Se Jesus pagou pelos nossos pecados, porque ainda sofremos as suas consequências. Veja, Santo Agostinho diz assim, a natureza humana ficou enfraquecida. A natureza humana ficou adoecida. O pecado foi perdoado, o pecado original dos nossos pais, mas ficou uma sequela. Entende? Muitas vezes você fica curado de uma doença, mas fica uma sequela. O pecado original, ele deixou na humanidade essa fraqueza, que para ser corrigida tem que passar pela morte e ressuscitar. Entende? Santo Agostinho dizia, Deus deixou a sequela, por quê? Porque cada um de nós deve dar a prova de amor a Deus. Qual é essa sequela do pecado original? A tentação. Se eu luto contra a tentação, com a fé, com a oração, eu venço a tentação por amor a Deus, eu estou dando uma prova de amor a Deus. Entende? Então, assim como os anjos foram provados no céu, os homens também são provados na terra. Se Deus deixou assim, é porque Deus acha que assim seria o melhor. Quem quiser aprofundar esse assunto, é um assunto muito importante, o pecado original. Esse livro aqui, eu estudei profundamente o pecado original nos santos doutores da igreja e também, claro, na doutrina da igreja. Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Santo Ambrósio, os papas da igreja, principalmente São João Paulo II, o Papa Bento XVI. Tem uma citação aqui do Papa Bento XVI que eu até gostaria de ler, que é muito interessante. O Papa Bento XVI, ele disse assim, se um dia a providência divina me livrar destes meus encargos, quando ele era Papa, gostaria de me dedicar exatamente a escrever um livro sobre o pecado original e sobre a necessidade de se redescobrir a sua realidade autêntica. Com efeito, se não se compreende mais que o homem vive em um estado de alienação, quer dizer, de fraqueza, não apenas econômica e social, uma alienação, pois que não se soluciona apenas com seus próprios esforços, não se compreende mais a necessidade do Cristo Redentor. Então, o que o Papa está dizendo aqui, Bento XVI? Quem não entende o pecado original, não entende a necessidade de Jesus Cristo como Redentor. Entende? Vale a pena estudar essa questão. Valquíria. O que quer dizer luxúria? O que ele já fala sobre isto? Luxúria é o pecado da carne. Toda a vida sexual fora do casamento de marido e mulher unido pelo sacramento do matrimônio. Qualquer ato sexual fora do casamento é luxúria. Então, masturbação, pedofilia, homossexualidade, zoofilia, adultério, fornicação, orgias, tudo isso é o que eles chamam de luxúria. Não confundir com luxo. No inglês, a palavra luxo é luxurious. Aí, para o inglês, significa luxo. Para nós, não. Luxúria, para nós, significa o pecado da carne. Ok? E aí, a Valquíria pergunta, o que a igreja fala sobre isto? Bom, a igreja fala que é pecado. É o não pecar contra a castidade. Eu escrevi um livro,
os pecados e as virtudes capitais. Um capítulo desse livro é exatamente sobre o pecado da carne, né? Não pecar contra a castidade, certo? Jesus falou bem claro, né? Sermão da Montanha. O homem que olha para uma mulher com o desejo malicioso, desejo de possuí-la sexualmente, já adulterou com ela no seu coração. É o pecado da carne, é o pecado da luxúria. Não identificar. São pessoas que pedem para a gente não dizer o nome, então a gente não diz, tá bem? Não tem problema. Qual a diferença entre o pecado intencional e o pecado ignorante? Bom, a diferença é clara. O pecado intencional, a pessoa sabe que é pecado, quer fazer aquilo e faz. É o saber, querer e fazer. Então, é um pecado mesmo. Agora, é difícil falar de pecado ignorante. Por quê? Aqui já fala, se a pessoa não tem consciência que aquilo é pecado, não há pecado. Porque para haver pecado, tem que saber, querer e fazer. A consciência nossa fala para nós, isso é pecado. A consciência fala, evite o mal, faça o bem. Então, normalmente a gente sabe o que é o pecado, né? Mas tem gente que não sabe. Não sabe, eu não sabia que isso era pecado, né? Teve gente que já me falou para mim, nossa, eu não sabia que masturbação era pecado. Eu não sabia. Eu não sabia que fazer tal coisa era pecado. Então, a pessoa, se realmente não sabia, ela não cometeu o pecado, né? Porque houve ignorância. Bom, pergunta está aqui, Luana. O que significa ter uma consciência cauterizada? Luana, cauterizar é você queimar, né? Você cicatrizar assim, meio com fogo, né? Às vezes cauteriza a ferida, né? Para parar de sangrar, né? Com um ferro quente, alguma coisa assim, é cauterização. Então, cauterizar a consciência é a pessoa meio que queimar a sua consciência, abafar a sua consciência, calar a consciência, né? Dizem alguns assassinos, esses assassinos eles contratados para matar, diz que o difícil é ele matar o primeiro. Depois que ele mata o primeiro, mata o segundo, aí acostuma, aí cai meio numa situação de, não sei, até de doença mental, né? Porque queimou a consciência. E não é só em coisas graves que a gente queima a consciência, não. A gente queima a consciência em coisas do dia a dia, sabe? Não vou pagar imposto, não. Eu vou comprar alguma coisa no contrabando. Todo mundo faz, eu vou fazer também. Vou pegar um CD aí, vou piratear. Olha, a gente vai meio que abafando a consciência, entende? Então, tem que tomar cuidado. A consciência é a coisa mais sagrada que existe dentro de nós. Por quê? É a voz de Deus dentro de nós. Matar a consciência é matar a voz de Deus dentro de nós. Então, a gente tem que ter uma consciência reta. O catecismo fala o seguinte, tem 3 tipos de consciência. A consciência laxa quer dizer relaxada. Nada é pecado, não existe pecado. Pecado é invenção da igreja, não existe pecado. Eu posso roubar, não é pecado. Consciência laxa. A consciência escrupulosa é o outro extremo. É a pessoa que acha que tudo é pecado. Qualquer coisinha é pecado. Não é assim. Não é assim também. Entende? Derrubou a Bíblia no chão, nossa, vou ter que confessar. A Bíblia caiu no chão. Não é assim também. Entendeu? Um pensamentozinho de tentação que passou, foi embora e já acha que... Não, peraí. Uma coisa é você sentir uma tentação, outra coisa é você consentir na tentação. Se você sofreu uma tentação, mas você não aceitou a tentação, não entregou-se à tentação, você não pecou.
Os santos tiveram tentações horrorosas. São Bento, na vida de São Bento, na vida de São Francisco de Assis, há um fato em que eles se jogaram em cima de um espinheiro, sem camisa, para que os espinhos, né, perfurassem seu corpo e apagassem o fogo da paixão neles. Não pecaram. Foram altamente tentados, mas não pecaram. Por quê? Porque resistiram. Então, a consciência não pode ser também escrupulosa, né? Então, nós temos que ter uma consciência reta, nem laxa e nem escrupulosa. Como é que eu tenho uma consciência reta? Aí, ó, aqui, ó, pelo Catecismo da Igreja Católica, pela doutrina da Igreja Católica, estudando aqui, ó, a terceira parte do Catecismo, a moral católica, você vai ter uma consciência reta. Entende? Eu costumo dizer, nas minhas aulas para os alunos, né, da Canção Nova, não proíba o que Deus não proíbe. Não aprove o que Deus não aprova. Não ensine o que Deus não ensina. E também não querer saber o que Deus não sabe. E onde é que eu vou ter essa ciência? Aqui, na doutrina da igreja, no catecismo da Igreja Católica. Aqui você tem que saber o que pode, o que não pode, o que é. Ou seja, você forma uma consciência reta. Entendeu? O que mais? Valquíria. Não, já foi a pergunta da Valquíria. Não identificar. O que o senhor pode me falar sobre a moda hoje entre os adolescentes chamados de poliamor? Olha, do que eu já li sobre poliamor, se eu entendi direito o uso dessa palavra, é um menino poder namorar 2 meninas, ou 3 meninas, ou vice-versa. Isso está totalmente contra a lei de Deus. A igreja ensina desde seus primórdios o sistema monogâmico. Mono, você sabe o que quer dizer um, né? Poli quer dizer mais de um. Então, Deus criou Adão e Eva, um homem e uma mulher, e disse, crescei e multiplicai. Levou Eva para Adão e disse, está aí, a sua companheira adequada. Deus disse a Adão, agora sim, eu tenho alguém que é osso dos meus ossos, é a carne da minha carne, ela vai se chamar mulher. Pronto. A partir daí, houve por causa do pecado original, houve uma série de erros no Antigo Testamento, por exemplo, que fazia parte da cultura. Então, por exemplo, o próprio Davi, o rei de Israel, o amado de Deus, ele teve várias mulheres. Salomão tinha uma infinidade de mulheres, mas era uma cultura que ainda tinha vindo do paganismo. Mas Jesus acabou com isso, né? É um homem e uma mulher. Jesus disse, não separe o homem o que Deus uniu. Então, esse poliamor, isto chama-se paganismo. Isto chama-se ateísmo. Isso chama-se algo contra a lei de Deus. É o que a gente pode dizer. A gente não pode usar meias palavras com relação às coisas que estão erradas em relação à lei de Deus. Quem quiser viver, viva, mas vai responder diante de Deus, vai ser responsabilidade diante de Deus. Agora, quem é cristão não pode brincar com essas coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não identificar. Sou casado e tenho a mania de fazer sexo por telefone. Estou em pecado? Claro que está em pecado. Eu não sei como é que é isso, sexo por telefone. Eu acho que é ficar tendo conversas eróticas por telefone, né? Só pode ser isso. É pecado? É pecado. É pecado contra a castidade. Está alimentando a mente de uma pornografia, eu diria, virtual. Pornografia online, vamos dizer assim, né? E a pornografia é algo terrível. Pode ter certeza que uma pessoa que sai de uma conversa erótica
por telefone, ou uma pessoa que lê um livro erótico, né? Ela vai depois fazer coisas eróticas, vai praticar aquilo. Então, claro que é pecado. E é tão grave a questão da pornografia que tem um estado americano, se não me engano é o estado de Ohio, em que o governador declarou a pornografia problema de saúde pública no estado americano. Chegou até o ponto, a decadência dos jovens, e homens também, mulheres, entregues à pornografia, que os psicólogos começaram a comparar com o problema do efeito da droga na vida da pessoa. É muito sério. Eu escrevi um livro, não está aqui comigo, mas é um livro fino. Eu chamei de O Perigo da Pornografia. Né? E ali eu coloco uma série de dados. E agora, o perigo, sabe o que é, gente? São as pessoas que exploram isso. Né? Tem gente explorando isso no telefone, tem gente explorando isso em revista, tem gente explorando isso nos vídeos, na internet. Não identificar. Como faço para me livrar do vício da pornografia? Olha aí, eu falei do livro que eu escrevi, né, As Consequências da Pornografia. Olha, gente, primeira coisa é você cortar todos os ambientes de pornografia. Televisão, vídeo, livros, conversas, cortar. Segundo aquilo que Jesus disse, vigiai e orai. Vigiai, foge dessas ocasiões. E oração. Sem oração, a gente não tem força para fugir do pecado. Entendeu? Então é isso. Meus amigos, muito obrigado. Mais um programa que nós chegamos ao final. Peço que Deus os abençoe.